Bom dia a todos e a todas que estão me ouvindo agora. É um prazer fazer parte desse evento tão bem organizado, com tantas falas, com tantas comunicações importantíssimas, interessantíssimas. Eu sou Amanda Luiz Estroparo, eu sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica e também sou mestranda em filosofia na PUC Paraná, na linha de pesquisa Ontologia e Epistemologia. E eu vou comunicar a vocês um fragmento da minha pesquisa, da minha dissertação, que é sobre o autor Andy Clark, um autor da mente estendida, e esse fragmento se refere às concepções desse autor acerca do que ele entende como self. Eu pretendo, por meio dessa comunicação, articular, esboçar algumas possíveis direções, possíveis implicações dessa compreensão de self para Andy Clark. Grosso modo, as teorias da mente situada, por exemplo, do William Clancy e do próprio Andy Clark, como é muitas vezes categorizado por autores como o próprio Malafores, elas surgiram tendo como um dos seus objetivos suplantar problemas referentes a teorias computacionais, a teorias clássicas da mente, por exemplo, a imagem sintática de Jerry Fodor. A concepção central, basicamente, das teorias da mente situada é de propor uma unificação entre a mente, o corpo e o mundo, colocando como os inseparáveis, né? Tanto a mente quanto o cérebro não poderiam se desenvolver da maneira como fazem, um sem o outro, como corpo e mente também não poderiam se estruturar como fazem sem a atuação do ambiente. Nesse sentido, existem muitas convergências, pontos de encontro entre as diversas teorias, as teorias da mente situada, como eu mencionei, da mente corporificada ou incorporada, como é algumas vezes traduzida também, né, no inglês original, no idioma original é embodied, né, embodied mind, a mente estendida, a mente distribuída, a mente socialmente distribuída, a mente dinâmica, a mente inativa, etc. De modo geral, então, a premissa básica de todas essas teorias é essa unificação, porque uma mente situada é sempre uma mente situada em um determinado contexto, né? Contexto esse que inclui, então, a sociedade, a cultura, a linguagem e uma série de outros componentes, ou artefatos, como vai chamar o próprio Andy Clark, além da própria interação com os outros organismos presentes nesse meio, que também é de extrema importância. Para Clark, de modo geral, a mente tem como característica intrínseca estender ao longo de objetos, então, né, de entidades, de outros organismos do ambiente, que serão, portanto, extensões cognitivas. Então, ferramentas, suportes de apoio. O Clark utiliza uma palavra no inglês, scaffolding, que pode ser traduzida como andaime, como suporte, né? Então, esses artefatos, esses objetos, essas entidades atuariam também como suportes, através dos quais, então, a cognição otimiza ou amplia as suas capacidades. E, além disso, o ser humano ele possuiria capacidade distintiva, algo que o distingue de outros seres vivos, de fabricar novos objetos, de aprimorar esses objetos, de interagir com eles, aprimorá-los novamente, e assim sucessivamente em uma cadeia aparentemente infinita de produção, de interação, de feedback, de aprimoramento, interação, feedback, etc. E um looping, então, capaz de estender e ampliar a cognição de um modo imprevisível e indeterminado, como o próprio Clark assume. Ele fala, por exemplo, sobre o princípio da montagem ecológica, Principle of Ecological Assembly, princípio segundo o qual o agente recruta quaisquer recursos disponíveis, sem preferência por materiais ou classes de objetos, contanto que esses objetos, que esses artefatos, desempenhem uma função desejada, alguma determinada função, ou ofereçam um suporte desejado também para abrigar, utilizar ou potencializar operações cognitivas. Nisso a gente já vê, aliás, um ponto muito forte do funcionalismo. E nesse sentido, quando uma pessoa sente ou afirma ter tido uma ideia, aquilo que a gente chama muitas vezes no senso comum de insight,
repentinamente, por exemplo, né? Isso na verdade é percebido assim como repentino só pelo pensamento consciente, mas na verdade é fruto de todo um sistema cuja complexidade é composta então pelo cérebro, pelo corpo, pelos processos cognitivos, pelos artefatos do mundo que se relacionam e se envolvem nesses processos, bem como por todas as interações advindas de todos esses componentes que a gente separa assim dessa forma didaticamente, né? Algumas perguntas surgem já nessa introdução da perspectiva do autor, certo? Se a cognição se estende, quais os limites da cognição? Quais os limites do ser humano? O que o define? A consciência também se estende? A noção de self e de identidade pessoal se estendem também? É na questão do self, conforme eu mencionei, então, que nós vamos nos atentar nessa comunicação. O Clarke denomina como agência moral a capacidade de julgar o próprio desempenho, as próprias atitudes, os próprios movimentos, inclusive, né, as próprias decisões, a tomada de decisão. E ele aduz que essa propriedade da agência moral é uma propriedade chave para a vida mental. Ele afirma que, abre aspas, seria reconfortante supor que essa imagem mais integrada de mente e mundo não representa ameaça para nenhuma de nossas ideias familiares sobre mente, cognição e self. Confortante, mas falso. Fecha aspas. Essa fala é da obra dele de 1997, Being There. Na mesma obra, ele também fala que é uma questão delicada estipular os limites de onde a pessoa termina e o mundo ou as ferramentas, os artefatos, começam. Nessa obra, ele também afirma que o fluxo, o flow de informações e ideias entre o cérebro e o mundo é, abre aspas, o que mais associamos com a ideia da mente como a sede da razão e do self. Nesse sentido, a linguagem surge, claro que vai defender, vai sustentar, frequentemente como um artefato essencial para o desenvolvimento do ser humano até o ponto em que ele se encontra atualmente. Afinal, a linguagem é capaz de transformar pensamentos e ideias em objetos mentais a serem igualmente analisados, bem como guiar o próprio organismo, o próprio comportamento, os próprios movimentos desse organismo no mundo. Em outras palavras, a linguagem, junto com a cultura, inclusive, é um artefato que propicia e resguarda que o sistema seja coerente e possua a impressão de uma identidade. É necessário, portanto, ampliar a noção daquilo que é tradicionalmente considerado como mental. O mental está para além do cérebro e para além do que se entende como consciência. O self entraria junto nessa equação, então. Para Clarke, a concepção de self seria ilusória, essa é uma palavra que Clarke usa. Seria somente uma impressão, ou ainda o que Daniel Dennett, que frequentemente citado por Clarke, definiria como, abre aspas, a soma total de partes que eu controlo diretamente. A questão do controle aparece aqui. Para Clarke, portanto, a noção de self e de identidade são ilusórias. Afinal, abre aspas, isso ele afirma, essa passagem é da obra de 2003, Natural Born Cyborgs. Eu realmente não uso o meu cérebro. Não há tal usuário tão efêmero. Na verdade, a operação do cérebro faz de mim quem e o que eu sou. Fecha aspas. Não é à toa que ele denomina o self, nessa mesma obra Natural Born Cyborgs, como self híbrido, hybrid selves. Em Supersizing the Mind, em 2008, ele denomina a cognição mesma como circuitos cognitivos híbridos, Hybrid Cognitive Circuits. Em Being There, Clarke afirma que não é sua intenção argumentar que a consciência se estende, mas que não devemos compreender como cognição apenas aquilo que é consciente. Evidência disso é que as operações cognitivas nem sempre serão portáteis, por exemplo, uma calculadora. Ela pode não estar inserida no nosso organismo biológico, é como se poderia imaginar na imagem mais difundida do que entendemos como ciborgue, certo? Mas no momento em que nós a utilizamos, ela é uma extensão de nossas operações cognitivas. Do mesmo modo, os processos que julgamos realizar apenas no limite de nossos crânios
também estão sujeitos a danos, que poderão interferir em habilidades e capacidades, que comumente consideramos intrínsecas e pertencentes simplesmente aos nossos cérebros. Por exemplo, as afasias, né, que afetam a compreensão da linguagem verbal ou a própria comunicação, por exemplo. Então, aqui nós vemos que também não pode ser uma característica da cognição, uma característica essencial da cognição, que ela tenha um funcionamento sempre preservado, né? Porque a gente sabe que não é o caso. Por exemplo, uma calculadora, a gente diz assim, tá, mas uma calculadora é muito mais vulnerável. Ok, mas os nossos outros componentes da cognição também são vulneráveis, os componentes biológicos. Então, ao contrário da consciência, porém, o self, que é o nosso interesse aqui, ou a identidade, se estenderia sim para o mundo. Isso pois a noção de eu, a noção de identidade, é produto de uma série de pensamentos e ações que estão desde sempre e para sempre, como nós vimos, devido à sua natureza, misturadas com o ambiente e com seus artefatos. A agência moral, o self e a identidade se estenderiam para o mundo quando o artefato, Clarke tenta definir o artefato de um certo modo nessa passagem, ao longo do qual se estende, é frequentemente utilizado, pessoalmente adaptado e profundamente confiável. Isso ele afirma no Being There. Trata-se, conforme ele diz, de um relacionamento tão íntimo quanto da aranha com a sua teia. No artigo The Extended Mind, do Andy Clark e o David Chalmers, eles enfatizam esse ponto. Eles afirmam que, abre aspas, o que é essencial é um alto nível de confiança, segurança e acessibilidade. Não haveria, portanto, diferença entre contar mais ou contar menos com determinados recursos internos. A dimensão virtual e a dimensão informacional serão, nesse sentido, apenas mais duas dimensões possíveis onde o ser humano atua, se movimenta, etc. O Clarke, então, em consonância com a afirmação que nós vimos do Dennett, ele também fala sobre um eu consciente, que seria a ponta de um iceberg constituído especialmente de operações inconscientes e transparentes. Esse eu consciente seria, para ele, uma espécie de gestor que toma decisões e executações de manutenção em nível macro, vamos dizer assim. Trata-se, contudo, nas próprias palavras que o Clarke utiliza, de um self suave, um soft self, posto que é um self continuamente aberto. Ele vaza para o mundo, como diz Clarke também, né? Ele é vazante. Os limites do ser humano só poderiam, nesse contexto, estar associados aos limites de ações que ele pode empreender no mundo, e tais potenciais de ações dão luz ao que o autor nomeia como self narrativo. É a sensação de uma responsividade direta, que nós vemos de novo a questão do controle, na relação do ser humano com os artefatos e com os organismos de seu meio, que desenha inclusive seu senso de presença corporal. Esse impulso narrativo é o responsável por gerar a impressão ou ilusão de um self. Essas informações Clarke traz em Natural Born Cyborgs. E também cito agora uma passagem, faço uma citação direta aqui do Clarke nesse livro. Ele diz, abre aspas, meu senso de self como protagonista na minha própria história é condicionado pela minha compreensão das minhas próprias capacidades e potenciais. Então, a questão dos potenciais de ação. Fecha aspas, né? Numa obra mais anterior, de 1993, a Associative Engines, Clarke admite que, na verdade, nós não temos uma teoria científica efetiva para explicar a experiência qualitativa consciente. Ele diz, abre aspas, há algum mistério aqui e ainda não está resolvido. Portanto, e aqui nós voltamos para a comunicação, compreende-se que existem diversas lacunas e contradições no que Clarke denomina, no que Clarke nomeia como self. Ao mesmo tempo em que ele é ilusório, em que ele seria ilusório, ele também seria um eu consciente. Ao mesmo tempo em que seria uma impressão, ele teria a capacidade de tomar decisões mais abrangentes, de ser uma espécie de gestor. Logo, que direções deverão ser tomadas, afinal, em relação ao self? Como se ele é ilusório? O que é esse gestor?
O que é esse eu consciente dotado de determinadas capacidades? Mais um exemplo de que essas teses precisam de uma maior atenção para esse conceito de self é o discurso de Lawrence Shapiro, que, propondo também uma noção de mente estendida, mais especificamente de mente corporificada, afirma que o problema que essa tese traz para as concepções de self e de identidade não é mais grave do que teses distintas das teses da mente situada no geral. Apesar disso, surpreendentemente, em outra obra, ele aborda o tema, mas afirma nas conclusões de seu livro The Embodied Mind que as consequências metafísicas dessas teorias provavelmente se revelarão inaceitáveis. Anteriormente, inclusive em 2004, ele fala que o problema da consciência e da existência de experiências subjetivas permanece complicado devido ao pouco conhecimento dos estados cerebrais. Eu proponho aqui, portanto, um diálogo com outros autores, também da mente estendida ou da mente corporificada, da mente distribuída, além de comentadores, para a gente tentar esboçar direções possíveis nessa definição de self. Sean Gallagher, que é um estudioso do que ele denomina como fenomenologia da mente corporificada ou incorporada, ele argumenta que devemos levar em consideração a dimensão afetiva e motivacional do ser humano. Caso contrário, estaremos fadados a prover uma história incompleta sobre esse funcionamento mental. Para se considerar o self, então, faz-se necessário considerar também o senso de agenciamento, ou seja, de que sou eu que estou tomando determinadas decisões e agindo. A gente pode lembrar do conceito de agência do Clarke que a gente mencionou anteriormente. E o senso de propriedade, isto é, sou eu que possuo esse braço é meu, por exemplo. O Clarke fala, então, ela traz sobre a agência moral e sobre a imagem corporal, mas ele não fala sobre uma dimensão afetiva e motivacional, ao menos não para além de um ímpeto de sobrevivência e manutenção biológicas, como fruto de um processo evolutivo. Elisabeth Pachery, ela também cita elementos que deveriam ser levados em conta para desenhar uma noção de self. E a Pachery é citada, inclusive, pelo Gallagher, Esses elementos seriam os seguintes: consciência de um objetivo, consciência da intenção de uma ação, da iniciação da ação, de movimentos, senso de atividade, de esforço mental, senso de esforço físico, de controle, novamente a questão do controle, experiência de autoria, experiência de intencionalidade, de propósito, de liberdade e de causação mental. Para contemplar tais aspectos, e é nesse momento que Gallagher recorre à fenomenologia, seria preciso trabalhar com a noção de intercorporeidade, ou seja, a própria construção, através de processos complexos de aprendizagem, que são estudados pela psicologia do desenvolvimento, pelas neurociências, por exemplo, de uma imagem corporal tanto de si quanto dos outros, que se dá justamente sempre através de dinâmicas de interações. Nas palavras de Gallagher, abre aspas, corpos e não apenas cérebros e mentes aparecem em ambos os lados desses processos interativos. Nessas relações, corpos não são objetos frios reificados, mas sim sujeitos vivos e afetivamente ricos, sem os quais teríamos dificuldade em explicar o amor, a paixão, o desejo e os vários impulsos que nos movem em direção ou para longe uns dos outros. O afeto é profundamente corporificado. Portanto, nós vemos aqui, afeto, motivação, corpo e interações não poderiam ser dissociados da noção de self. Por um lado, esse pressuposto é convergente com as ideias de Clarke, posto que Clarke defende que a mente e o self se estendem também na relação com outros seres humanos. Por isso, a relevância do papel da linguagem e da cultura, inclusive, como artefatos. Por outro lado, Gallagher ele defende que a concepção de Clarke se restringiria justamente em não conceder, apesar de contemplar, não conceder importância suficiente para essas dimensões, como dimensões nas quais o ser humano recebe e concede significados continuamente para outros seres humanos, objetos, organismos, etc. Na mesma via que o Gallagher, acerca da intercorporeidade, Michael Richardson e Anthony Kemero citam pesquisas
que demonstram que a autopercepção é um produto emergente da interação entre pessoas. Novamente, a questão da interação e da própria autopercepção. As teorias da mente nativa, como Maturana Varela, Ezequiel de Paulo e Evan Thompson, propõem uma noção também inicialmente voltada para o corpo. O corpo seria auto-individuado, self-individuated, portanto, produzindo e mantendo uma distinção entre si mesmo e meio. Trata-se de um sistema autônomo que tem como contínua consequência de auto-organização a produção dessa distinção. Michael Wheeler, defensor da mente corporificada, ele também versa sobre uma noção de auto-organização, dessa vez proveniente das teorias dos sistemas dinâmicos, por exemplo, da Esther Telen e Linda Smith. Enquanto o sistema interage com o meio, nessa concepção do Wheeler, ele também estará produzindo uma série de infindáveis interações internas, o que produzirá um modo autônomo e estruturado de funcionamento, ou seja, essa dinâmica de me relacionar, interagir com objetos e entidades externas, mas também ao mesmo tempo estar interagindo, entre aspas, interagindo essas relações internas que vão acontecendo, aos poucos vai produzindo essa auto-individuação, essa separação entre daí depois construído um eu e um externo. John Sutton, também um proponente da mente distribuída, em um artigo com colaboradores, cita o papel da memória autobiográfica e argumenta que essa consideração é convergente com a teoria de Indy Clark, posto que se trata de uma memória que inclui múltiplos níveis. É uma memória que propõe integrar processos neurais, cognitivos, afetivos e sociais. Isto é, abre aspas, a lembrança como um aspecto contextualmente corporificado da agência temporalmente estendida, fecha aspas. Nesse sentido, é possível articular que Sutton, em sua proposta de memória autobiográfica, pode estar unindo a relevância do corpo, das interações e do afeto, conforme apontadas por Gallagher, com o que Clark aduz acerca de um self narrativo. Por outro lado, outros autores atentam para a necessidade de se definir mais claramente o que se entende como extensão cognitiva ou artefato, em relação à teoria de Clark, para se definir o self, porque a questão dos artefatos para a tese da mente estendida, ela é essencial. Clark afirma, inclusive, que essa noção de suporte, inclusive definir tipos de suportes cognitivos ou artefatos, e o modo como eles se acoplam à cognição é essencial para a tese da mente estendida. Então também é essencial para o self. Autores como Raja Grafe, Andres Vaccari, Richard Hirsmink abordam muito essa questão dos artefatos, das definições dos artefatos. O Grafe, por exemplo, ele argumenta que os processos de percepção e ação, vistos sempre também de modo igualmente indissociável, eles antecedem uma longa distância à aquisição da linguagem entre seres humanos como a conhecemos, o que culminaria na necessidade de se supor que a cognição se estende não somente ao longo do mundo e de seus artefatos, mas também ao longo das próprias características enquanto organismo. A existência de conceitos abstratos que aparentemente não poderiam ser explicados sem recorrer à noção de representações mentais decorreria da extensão de processos de percepção e ação, uma vez que derivam inicialmente de representações orientadas pela ação. O Andres Vaccari, ele chama a atenção sobre a necessidade de se considerar o aspecto material de artefatos tecnológicos, argumentando que é preciso formular uma tese que conceda àquilo que é material objetividade e autonomia. Mais tarde, em outro artigo, Vaccari afirma que a tese funcionalista da mente estendida, se referindo aqui a Indy Clark e a Michael Wheeler, ela falha em oferecer uma concepção adequada do que seriam artefatos cognitivos. Afinal, artefato seria um conceito vago, utilizado para fazer menção a diversos tipos de objetos, como ferramentas, máquinas, sistemas, etc., e qualquer coisa poderia, dessa forma, se tornar um artefato cognitivo. Quais seriam os limites para isso? Desde que realizasse determinadas funções. Esse seria o problema principal do funcionalismo.
E o Andrés Vaccari vai argumentar, então, que a tese da mente estendida é uma tese funcionalista da mente estendida e ela herda esses problemas do funcionalismo. Seria impossível, então, estabelecer uma correlação para todos os tipos possíveis de artefatos materiais e seus acoplamentos com o organismo. E também não haveria uma distinção, uma diferenciação clara entre os termos recursos e suportes, por exemplo. Lawrence Shapiro, ele chama esse problema de o problema da fronteira. Não há um consenso acerca do que delimita essas fronteiras, então, entre mente e mundo, entre mentes e artefatos, ou mesmo entre o self e os artefatos. Hirschman, ele coloca tais relações com outras pessoas e com artefatos como determinando parcialmente o self. E o self deve incluir, portanto, estruturas sociais e tecnológicas. Ele também enfatiza o papel da memória autobiográfica. A memória autobiográfica aparece aí de novo, né? O papel dessa memória na construção de uma identidade pessoal. Aqui nós identificamos, portanto, as contribuições da fenomenologia como possíveis articulações e direções para o debate do self em relação à mente corporificada, estendida, situada, distribuída, etc., especialmente no que se refere à relevância atribuída ao papel do corpo e das interações desse corpo com o meio e com outros organismos. E nós vimos essa questão se repetir várias vezes, né, nesses autores. Dessa forma, identificamos como direções futuras de investigação para a definição de self, para a tese da mente estendida de Clarke, as concepções de intercorporeidade, de interações entre corpo e mundo, corpo e corpus, a imagem corporal, o senso de controle, autoindividuação, senso de propriedade, de agenciamento, consciência de objetivos e movimentos, afeto e memória autobiográfica. Isto, pois, entendemos que para preservar alguma noção de liberdade e de autonomia para o ser humano, mas também contemplando essa natureza vazante, como diz Clarke, em relação ao mundo e aos artefatos, é necessário propor uma noção de self que se misture e se estenda, como ele diz, mas que tenha também, ao mesmo tempo, fronteiras delimitadas, ainda que via um processo de autoindividuação, conforme nós vimos que as teses da mente enativa, por exemplo, Maturana e Varela, defendem. Então, essa minha fala hoje, espero que tenha correspondido às expectativas. Fico super à disposição para perguntas, para debates, para construções. Muito obrigada, até breve.